Graça, paz, misericórdia da parte do nosso Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos ler uma passagem bíblica para que a gente possa nortear o nosso coração ao coração do Pai. Abra comigo Lucas capítulo 10, versículo de número 25 até o 37. Sentados mesmo como nós nos encontramos, na mesma reverência. Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao 37. Todos acharam? Diz assim, portanto, a palavra do Senhor Jesus. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondestes bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que de mais gastares, eu te pagarei quando voltares. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze a mesma maneira. Aleluias. Uma parábola muito conhecida, irmãos. Deus me deu uma palavra aqui dentro desses versículos ao meu coração. E eu quero antes passar um vídeo para que a gente possa nortear essa mensagem e assim todos nós possamos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por favor, pode colocar aí para nós. Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de ti.
desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento. Preciso ouvir a tua voz dizendo assim. Isso é para vocês aprenderem, viu, irmão? Depois nós vamos conversar. Aleluia. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor. Amém? Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Que bom, né, irmão? A palavra de Deus fala que nós vamos receber antes como se fosse homem. Só que eu sou um desses que um dia pediu dinheiro, sabe? Que um dia pegou o resto de comida na rua. E que hoje eu dou aula para procurador do Ministério Público, eu dou aula para delegado, eu dou aula para juiz de direito. Deus faz mesmo. Eu repeti 5 vezes a quinta série, quase que eu fiz mestrado e doutorado na quinta. Tudo que era água eu ia fazer, eu não conseguia fazer, eu ia quase no segundo grau, até hoje nem sei. Mas pela infinita misericórdia, hoje eu dou aula para professores da Unip, da Uniban, da USP. Sabe por quê? Porque Deus escolhe as coisas fracas para confundir as fortes, as desprezíveis, as que não são. Na tua porta pode aparecer um babão da vida lá, que pode ser um grande príncipe. Esse problema, na tua mão, somente é mais um problema. Mas esse problema, quando você entrega, quando você deixa, quando você confia, quando você tem fé, e você fala, eu não vou tirar, eu não vou pegar, eu vou entregar, e é Deus, Senhor. Sabe o que acontece? Milagre! Sabe por quê? Ainda não chegou a solução, porque esse problema está sendo mais seu do que do Senhor. Meu Deus! Esse problema está mais dentro da tua casa, está mais na tua mão. Porque você tem medo, porque você tem falta de fé, porque você está na igreja, porque você vê pastores pregando, porque você vê a bibalista pregando, e na hora você sente uma emoção, e na hora você sente algo, mas na hora de enfrentar a tua luta, você tira da mão do Senhor. Meu Deus! Esse é o teu problema, e o Senhor quer que nessa noite verdadeiramente pegue os seus pães e os seus peixes e fala: Senhor, é teu, não é mais meu. 5 pães e 2 peixes. Filipe, André, Bartolomeu, todos eles andavam com Jesus, mas não era uma multidão, olha uma dificuldade. Não olha mais para a dificuldade, não olha mais para os problemas, olha para aquele que está no meio da multidão, Jesus. Sabe o que aconteceu para nós finalizarmos? O que a palavra de Deus diz? Que aí Jesus pegou o problema e tornou uma solução. A glória de Deus está aqui, os pastores, vamos embora, vamos ministrar, profetiza, vamos ministrar, pastor.
Queridos, a Bíblia está dizendo algo muito sério para nós, que um certo doutor da lei tentou pegar Jesus numa conversa barata. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Às vezes nós pensamos, queridos, porque temos algum conhecimento ou deixamos de ter, estamos aquém de Deus. Eu achei esse vídeo há um bom tempo e trouxe ao meu coração hoje Deus olhando as pastas do Face a Face. Achei muito importante e oportuno para que a gente pudesse ver. A igreja, ela não está preparada ainda para amar como Jesus gostaria que ela amasse. Eu não sei se vocês observaram, ele entrou como um mendigo dentro da igreja. Todo mundo estava mandando ele sentar no último lugar. Um chegou para ele e disse assim, ó, se você continuar fazendo barulho assim, você vai ter que ir embora. Essa é a atitude da igreja do século 21. Nós somos assim muitas vezes. A Bíblia está dizendo algo muito sério, queridos, que é Deus quem faz tanto querer como efetuar. Jesus lança, agora voltando para a mensagem, lança uma palavra na vida deste homem, e ele diz, olha, eu tenho feito tudo isso, amado ao Senhor Deus, colocado em prática, ou melhor, amado ao Senhor, amado o meu amigo, o meu parente, o meu próximo, e Jesus então diz para ele assim, olha, faz tudo isso e você vai viver. Quando nós entendemos isso, irmãos, muitas vezes ainda queremos nos justificar o porquê que nós não amamos, o porquê que nós deixamos de fazer, nós queremos entrar em muitas justificativas. Quando nós falamos sobre MDA, quando nós falamos sobre Bíblia, quando nós falamos sobre o Evangelho, nós estamos falando, irmãos, em negar a si mesmo. Nós estamos falando em não mais viver nós, mas a vida que vamos viver a partir deste momento é Jesus vivendo dentro dos nossos corações. Mas muitas vezes, irmãos, nós caímos no mesmo erro da justificação. E a Bíblia diz aqui que esse homem tentou se justificar. Quem é o meu próximo? Então Jesus fala de uma linguagem mais profunda conosco. A Bíblia diz que havia um certo homem que saiu para um determinado local, de Jerusalém para Jericó, e no meio da sua estrada, esse homem, ele foi, nos dias de hoje, sequestrado, ele foi, irmãos, ele recebeu muitos açoites, foi roubado, deixado meio morto no chão. E a Bíblia diz que Deus, irmãos, por amor a essa pessoa, levantou uma igreja poderosa. Igreja, muitas vezes, irmãos, nós deixamos de ser igreja, porque olhamos as situações, olhamos os problemas, olhamos para as pessoas e passamos de largo. Bruno estava conversando comigo, irmãos, e disse que no momento da morte do nosso irmão Fábio, ela viu ele agonizando. Eu vi aquele moço agonizando, eu vi muitas pessoas, como eu também fiz, olhar o problema, ele estava todo aberto, aqui assim, tinha muito sangue em volta, e as pessoas passavam de largo dele. Mas eu quero entender, irmãos, que é um privilégio. A Bíblia diz que Deus estava dando um privilégio, volte para o contexto aqui, esse moço estava mais morto do que vivo. E a Bíblia diz que passa aqui um ministro, um sacerdote de Deus, um homem preparado, abre-se e fecha aspas, para amar o seu próximo, para acolher o caído, para dar uma palavra, irmãos, que possa realmente fazer valer a vida daquela pessoa. A Bíblia diz que esse homem perde essa oportunidade, ele passa de largo. Muitas vezes nós falamos que somos discípulos, queridos irmãos, e olhamos os problemas das pessoas e falamos para elas assim, ei, faz um parênteses comigo antes, quem tem fome tem pressa. Diga para o teu irmão, quem tem fome tem pressa. Irmãos, chega alguém com muita fome, fome do pão mesmo, e aí nós chegamos para essas pessoas e falamos, ó, eu vou orar por você e Deus vai providenciar. Muitas vezes não somos capazes, irmãos, de fazer ali um prato de comida, não somos capazes muitas vezes de lançar a mão no bolso e dar ali uma boa oferta para que aquela pessoa possa comer naquele dia, porque pensamos mais em nós do que nas próprias pessoas. A Bíblia diz que o princípio de Deus, Deus é amor.
Quando nós entendemos esse princípio, queridos, passamos a viver o que a Bíblia diz, e respondendo disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Olha só, corpo, alma e espírito, voltado para o amor de Deus. Ele estava dizendo: de tudo isso eu tenho feito. Então Deus chega para ele através de Jesus Cristo e diz assim: olha, respondendo, faz isso tudo e você vai viver. Muitas vezes, irmãos, conhecemos a letra do Evangelho. Enquanto servos de Deus, enquanto ministros de Deus, conhecemos apenas, irmãos, esta letra, mas ela, irmãos, impulsionando a nossas pessoas, as nossas vidas, a busca de outras pessoas ali fora, até mesmo do outro lado da rua, e por que não dizer, sendo vizinho do lado esquerdo ou direito da sua própria casa. Nós deixamos, irmãos, perdemos o privilégio que Deus nos dá de poder, irmãos, acolher essas pessoas. A Bíblia diz que esse sacerdote, ele perdeu a sua oportunidade. Deus dá oportunidade para todos nós. Diga para o teu irmão: Jesus sempre vai lhe dar uma oportunidade, mas um dia ela vai cessar. Diga para o teu irmão: um dia ela pode cessar. Queridos, nós podemos abraçar ou não a oportunidade que nós estamos tendo nesse pleno momento que Deus está movendo dentro da Igreja Batista Cerradinho. Nós estamos vivendo um momento ímpar com Deus, irmãos, aonde Deus está colocando do nosso lado, diante dos nossos olhos, irmãos, de frente do nosso próprio coração, pessoas que precisam receber mais desse Jesus Cristo. E nós, como sacerdotes de Deus, sacerdócio esse que a palavra do Senhor me garante, irmãos, que Ele deu, irmãos, para eu e você fazermos de uma maneira ordenada, aleluias. E muitas vezes reprovamos, irmãos, aquilo que podemos aprovar. Reprovamos a atitude de pessoas, reprovamos pensamento de pessoas, e por conta dessas nossas reprovações, nós não somos capazes, irmãos, de agacharmos, nos debruçarmos diante dessas situações de pessoas, para que possamos ser instrumentos de bênção e levantar essas vidas. A Bíblia diz que agora Deus dá mais uma oportunidade. Agora, irmãos, para um levita. Deus está dizendo aqui: olha, eu visito tudo e todos na minha casa. Deus tinha dado essa oportunidade para o sacerdote, ele perdeu. Deus está agora, irmãos, olhando para o levita e até mesmo torcendo agora: esse vai olhar, esse vai ajudar, esse vai levantar, esse vai se deparar, este vai. Ele vai aceitar a oportunidade que eu estou dando a ele. Muitas vezes, as oportunidades que nós queremos não são as mesmas que Deus nos proporciona. Deus, irmãos, proporciona oportunidade para que nós venhamos nos debruçar diante dele e sermos instrumentos de bênção na vida de quem quer que seja. Ao contrário disso, nós queremos oportunidade em lugares de destaques, irmãos. Às vezes, queremos que os holofotes sejam totalmente virados, totalmente, irmãos, inclinados para a nossa face, para aquilo que estamos falando ou até mesmo realizando. E a bem da verdade, irmãos, esses holofotes, eles precisam estar voltados para o autor e consumador da nossa fé, aleluia. Perdemos muitas vezes, irmãos, como levitas, de adorar verdadeiramente a Deus, através de uma atitude que possa fazer a diferença no céu e na terra, aleluias. Quando nós fazemos alguma coisa para algum pequeno que seja, nós estamos fazendo para Deus. É melhor dar do que receber. Entendemos isso no capítulo 20 de Atos, versículo 35. Eu quero entender, queridos irmãos, que Deus estava aqui proporcionando mais uma oportunidade para a igreja. Deus, até a volta de Jesus, vai proporcionar muitas oportunidades, mas essas oportunidades um dia elas minguarão, elas acabarão, irmãos. E aí, de que maneira que nós vamos chegar diante do autor da nossa fé? Que fé é essa que nós estamos nesses últimos tempos falando, até mesmo vivenciando? Porque o Tiago diz que a fé sem obra é morta, aleluia. Então nós precisamos ressuscitar a nossa fé. Precisamos rever os nossos conceitos enquanto fé. Precisamos observar que é melhor dar. A Bíblia está dizendo que esse moço,
que este levita chega diante desse jovem, totalmente arrebentado, mais morto do que vivo. A Bíblia diz que ele foi assaltado, a Bíblia diz que ele foi machucado, a Bíblia me diz, irmãos, em João 10:10, que Satanás veio para matar, roubar e destruir, não somente no campo material, mas também no campo espiritual. Quantas pessoas estão à beira do caminho, debruçadas espiritualmente, irmãos, esperando que um sacerdote, esperando que um levita possa estender a mão para este, aleluias. Este é o princípio do Evangelho. É melhor dar do que receber, porque Deus é amor. No reino espiritual nós entendemos que há muitas pessoas arrebentadas por Satanás. E o que vai fazer a diferença na vida dessas pessoas, debruçadas sobre a sua própria dor, é o amor de Jesus Cristo, aleluia. Deus derramou através de Jesus Cristo um sangue preciosíssimo. Deus nos amou primeiro, e Deus nos leva a entender que este amor nos constrange de uma certa maneira, aleluia. Se a Bíblia diz, irmãos, e se eu digo ao contrário dela, eu estou fora desse amor, porque a Bíblia nos garante, irmãos queridos, que se eu amo a Deus e não amo o meu irmão, eu me faço mentiroso. E se eu amo, eu tenho uma atitude. Quem ama tem atitude, a atitude dada pelo Senhor seu Deus. Nós temos que ter, irmãos, essa atitude de amor. Nós temos que doer, irmãos, ou melhor, sentir-se condoer pela dor de quem quer que seja. Se eu amar aquele apenas que me ama, a quem me ama, que galardão há nisso? Não há nada. Mas nós não queremos muitas vezes, irmãos, parar, porque para nós é perca de tempo. Deus estava dando oportunidade, mas para nós não era oportunidade, para elas não era uma oportunidade. O princípio da Bíblia continua dizendo, Deus é amor. A Bíblia está dizendo algo poderoso, irmãos. Escute algo. Deus dá para a igreja, Deus dá para todos nós. Se nós não quisermos, irmãos, trabalhar diante desse amor, tomado por este amor, Deus vai nos tirar de cena. E Deus vai colocar pessoas, irmãos, que verdadeiramente queiram amar, como Ele tem ensinado. O princípio do MDA é melhor dar do que receber. É vida na vida. É olhar o problema do irmão e entender que o problema dele é muito maior do que o meu. Porque quando eu estendo a mão para alguém, é Deus dizendo, olha, é melhor você dar do que você receber. Quando nós entendemos os princípios da palavra do Senhor Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, aleluias, e de todas as tuas forças. Quando nós entendemos esse princípio, nós não medimos esforços, irmãos, para ir em busca daquele que está caído, para ir em busca daquele que está debruçado sobre o seu pecado, para ir em busca daquele que está sendo vencido por Satanás. A Bíblia diz, de toda a sua força, Deus tem nos fortalecido nele e na força do seu poder, aleluia. Deus tem dado para você a sua armadura, aleluia. Deus tem dado para você ferramentas ágeis, ferramentas essas que nós podemos exercer ou não, com muito ou com pouco amor. Eu quero acreditar que esse sacerdote, ele estava cheio de ferramenta. De repente, essas condecorações que ele conseguiu absorver através de um ensino teológico, podemos dizer assim, de uma pós-graduação, de um PhD, cegou o seu entendimento, que ele não consegue mais ver uma alma caída. A Bíblia diz, irmãos, que Deus dá a oportunidade agora para um samaritano. Uma pessoa que era, irmãos, aquém do Evangelho. Aquém, irmãos, dos doutores do Evangelho, vamos dizer assim, aleluias. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Escute uma coisa. É tempo de nós amarmos de uma maneira aonde as pessoas precisam se sentir amadas. É tempo, irmãos, de nós amarmos verdadeiramente pessoas que estão sendo lá fora levadas
por uma grande enxurrada malignas em doutrinas que as levam para o inferno. Eu quero entender que a Bíblia está dizendo algo muito poderoso. Deus deu a visão para o sacerdote. Deus deu a visão para o levita. Deus está dando a visão para a Igreja Batista Cerradinho. Se nós não abraçarmos, Deus dá para outro, irmãos. E nós vamos perder. Eu quero entender, irmãos, que todos nós podemos, irmãos, a qualquer tempo ou momento, nos curvarmos diante de qualquer situação e dizer: ei, o meu coração, ele arde de amor por esta pessoa, aleluia. O meu coração se comove com a dificuldade desse que está caído. O meu coração, ele está aberto para amar aqueles que são escória da sociedade. Porque o meu coração é tomado pelo coração de Deus, porque o meu espírito é tomado pelo Espírito de Deus, e isso me traz entendimento, isso me traz uma visão do céu, isso me traz força no reino espiritual, aleluia. Então eu passo a ser, irmãos, instrumentos de bênçãos nas mãos do Eterno, aleluia. A Bíblia está dizendo que ele se aproximou, irmãos, e atou-lhes as feridas. Quantas pessoas vivem dessa maneira em pleno século 21? Feridas abertas, feridas essas que estão, irmãos, levando muitas pessoas ao inferno, porque elas não conseguem conceber, não conseguem entender, irmãos, o porquê desta grande causa. Deus deu à igreja a visão de poder lançar sobre essas pessoas feridas um óleo poderoso. Diga para o seu irmão: esse óleo é o Espírito Santo. Nós podemos lançar uma palavra profética. Nós podemos lançar dias melhores na vida dessas pessoas. Deus levantou outrora pessoas para abençoar as nossas vidas. Pessoas não passaram de largo de nós. Pessoas olharam para nós, e essa única pessoa, irmãos, foi Jesus Cristo. Muitas pessoas desta grande sociedade brasileira passaram de largo de nós, do seu problema, da situação que você estava vivendo. Mas Jesus Cristo, na estrada que você estava caído, Ele foi te buscar, aleluia. Alabravassou derrabarabachai. É Deus, irmãos, que vai em busca do caído, aleluia. Eu era um deles. Quantas pessoas passaram por nós, irmãos, e nem muito menos acenou a sua mão em favor da minha dor e da sua dor. Mas Jesus Cristo, aleluia, levantado por Deus, pelo poder da palavra de Deus, tem nos falado: ainda que morra, viverá. Irmãos, isso me mostra que o próprio Deus da ressurreição quer nos usar com dons maravilhosos. Quer nos usar, irmãos, com muita autoridade. O Espírito Santo quer usar a sua igreja, para que esta venha impor as mãos sobre as feridas, e essas feridas sejam cicatrizadas mediante o poder da palavra, aleluia. Eu quero entender que esse samaritano chega diante dessa pessoa. A Bíblia não diz como é o nome dessa pessoa, mas ele lá, a peia do seu cavalo, irmãos, ele estava numa posição elevada, até mesmo no reino material. Ele poderia muito bem dizer: esse aí não é problema meu, é problema da igreja, eu não sou nem crente, esse problema é do sacerdote, do levita, se eles não cuidarem, eu não vou cuidar. Escute, Deus continua dizendo: olha, se eu e você perdemos a oportunidade, Deus dá para outros. Deus dá para outras pessoas a oportunidade, de irmãos, de sermos usados com autoridade e poder. Nada vai acontecer por um acaso na tua vida e através dela. Deus não vai colocar pessoas diante dos vossos olhos, igreja, por um acaso. Deus vai colocar multidões diante dos nossos olhos, para que nós possamos, irmãos, aleluia, no nome de Jesus Cristo, aleluia, queridos, sermos tomados por uma grande compaixão. Para que nós possamos nos aproximar dessas pessoas, nós precisamos amar essas pessoas. Deus vai nos colocar de frente delas, mas nós teremos que dar os últimos passos, no sentido de que: Deus, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Por quê? Porque eu amo o Senhor sobre todas as coisas, aleluia. O meu coração, ele pulsa pelo coração de Deus.
A minha corrente sanguínea, ela só tem sentido porque Jesus faz vibrar sobre mim o espírito de poder e autoridade, aleluia, em amor a Cristo Jesus. Nós passamos a entender então, irmãos, que há muitas pessoas tomadas por feridas na alma. Ei, face a face pode ajudar, mas não resolve. Quem resolve é o Espírito Santo. Jesus quer usar esta ferramenta, irmãos. Jesus quer usar o MDA, Jesus quer usar, mas é o amor de Cristo que vai fazer com que eu e você venhamos nos deparar com pessoas que estão arrebentadas espiritualmente. Quando nós entendemos, irmãos, que nós podemos ser bênção na vida das pessoas, a atitude tem que partir do meu e do seu coração. A Bíblia está dizendo algo tremendo aqui, irmãos, que esse homem foi movido de uma íntima compaixão. Esse amor não veio porque ele estava lá em volta dele, algum bem material que trouxesse a atenção desse samaritano. Não, a Bíblia diz que Deus colocou o amor no coração desse homem de dentro para fora, aleluia. Se nós amamos a Deus, nós temos que fazer alguma coisa por conta desse amor então. Porque quem ama, irmãos, ele expressa esse amor. Nós podemos, irmãos, amar a Deus e não fazer nada. E a Bíblia diz que a fé sem obra é morta. Não há como, irmãos, nós chegarmos diante de Deus e não levarmos diante dele, irmãos, aquilo que ele mesmo tem nos dado enquanto resultado, ou seja, almas. A Bíblia está dizendo, em outras palavras, no meu entendimento, que essa íntima compaixão aqui, irmãos, é uma grande sabedoria do Espírito Santo. Sábio aquele que é ganhador de almas. A Bíblia diz que esse homem, irmãos, movido por esse amor, tomado por essa grande compaixão, ele se aproxima. Ao contrário do sacerdote, ao contrário dos levitas, ao contrário de muitos pastores, ao contrário de muitos levitas, ao contrário de muitas igrejas. Muitas vezes nós temos que ir na contramão dessas pessoas. Mas lá eles não fazem assim. Eu quero saber o que a Bíblia nos determina a fazer. A Bíblia está dizendo, se aproxime do caído. Seja uma bênção na vida do seu próximo. Quem é o meu próximo? Ele tentou, irmãos, aqui trazer uma palavra, irmãos, até mesmo para justificar aquilo que ele não estava fazendo. E Jesus conta essa parábola. Jesus lança então essa parábola. Queridos, muitas vezes nós não fazemos e queremos justificar o porquê não fazemos apontando os outros, que eles também não fazem. Mas Jesus Cristo não está perguntando para eu e você apontarmos os erros dos outros. Jesus Cristo está dizendo para eu e você olharmos para dentro do nosso coração. Se há, porventura, um amor tal que nos leva, irmãos, a debruçarmos diante de pessoas enfermas, de pessoas caídas, tomados por uma grande e poderosa compaixão de Cristo, assim sim, nós podemos dizer, eu vivo o Evangelho de Deus, eu vivo a palavra de Deus. A Bíblia diz que uma das primeiras coisas que ele fez, foi amar aquele homem do jeito que ele estava. Ele não conhecia aquele homem. Se você quer ser um discípulo de Jesus, se você quer ser um ganhador de almas para Cristo Jesus, você tem que amar tanto quanto eu também tenho que amar. Todos nós temos que amar, irmãos, as pessoas como elas são. Quem muda as pessoas é o Espírito Santo. Eu não posso mudar ninguém, você não tem também essa mesma autoridade. Só Jesus pode mudar. Deus está nos chamando através do seu Espírito Santo, por nome do Senhor Jesus, para que possamos ser, irmãos, bênçãos, para que possamos ser instrumentos, irmãos, de salvação, para que possamos ser instrumentos, irmãos, de renovo, para que possamos ser instrumentos de esperança na vida dessas pessoas que não têm mais esperança. A Bíblia diz que eu e você somos o sol da terra e a luz do mundo, aleluia! Portanto, leve o gosto de Jesus nos desgostos dessas pessoas. Leve a palavra que vai iluminar e dissipar as trevas no coração de muitos caídos. A Bíblia diz que a primeira coisa que tomou a vida daquela pessoa, irmãos, não foi um bom sermão, não foi uma boa faculdade, mas foi uma compaixão que Jesus Cristo colocou no coração.
Isso não se tem dentro de um seminário. Isso não se aprende dentro de uma faculdade. Mas se tem a partir do momento que verdadeiramente passamos a amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento, aleluia, amando a Deus e o nosso próximo, a nós mesmos como eles. Quando nós aprendemos a amar, e só, irmãos, aprende na escola do Espírito Santo. Isso você não vai aprender em faculdade alguma. A Bíblia diz que esse moço agora, irmãos, eu quero entender se ele estava andando de cavalo, por quê? Faz um parênteses comigo, o sacerdote estava andando, a Bíblia não fala se ele estava de cavalo, vamos entender que ele vai a pé. O levita estava indo a pé, esse homem estava indo de cavalo, quem tem cara de cavalo está com pressa, concorda comigo? Quer chegar logo, ele está com pressa, Leandro, ele quer chegar logo no seu compromisso. Escute algo poderoso da parte do Espírito Santo aqui. Aquilo que para ele era importante, deixou de ser importante, porque aquela vida caída, machucada, mais morta do que viva, passava a ser agora mais importante do que qualquer coisa na sua própria vida. Sabe o que quer dizer isso? O amor abnegado. Se nós queremos ser discípulos de Jesus, temos que priorizar a obra da salvação. Se queremos ser discípulos do Senhor Jesus, precisamos, acima de todas as coisas, acima da obra, priorizar o nosso amor a Ele, porque Ele vai nos encher do seu amor de tal maneira que Ele encheu também o seu único filho, aleluia. Só dá a sua vida por outra vida quando se tem a verdadeira convicção do que você está fazendo e por amor de quem você está realizando isso. Eu quero entender que havia, irmãos, uma prioridade no coração desse samaritano. Mas no momento que ele olha para aquele homem caído, machucado, mais morto do que vivo, aquilo passa a ser prioridade na vida dele. Escute uma coisa. As almas têm prioridade. As almas estão sedentas. Pessoas estão sendo a cada dia levadas pelo inferno, irmãos, por uma grande doutrina maligna. Eu quero entender, irmãos, que após essa grande priorização na vida deste homem, a Bíblia diz que ele ata ali, irmãos, as feridas. Eu quero entender que ele pode ter pego nos dias de hoje, irmãos, aquele gás, né? Passado em cima. Sabe o que eu entendo com isso? Que eu preciso cuidar do meu irmão, aleluia. Eu preciso cuidar do meu filho na fé. Eu preciso cuidar daqueles que Deus tem colocado nas minhas mãos, aleluia. Nós precisamos de cuidar, irmãos. Nós precisamos cuidar, porque Jesus tem cuidado de nós. A Bíblia diz que o cuidado era tão grande, irmãos, que ele toma agora um azeite, irmãos. O azeite não era qualquer pessoa que tinha. Ele era muito caro, um azeite de qualidade. Ele tinha um bom preço, irmãos. Agora ele pega esse azeite com uma boa qualidade e lança sobre a ferida, aleluia. Olha para o teu irmão e diz assim: o azeite de Deus está sobre o seu coração. Diga aí mais forte para ele: o azeite de Deus está sobre o seu coração. Que azeite é esse, pastor? É o Espírito Santo. Ele está dentro do seu coração. Você tem palavra de poder para curar as almas. Há poder de Deus sobre a tua vida. E a boca fala que o coração está cheio. Você está cheio do poder. Você está cheio do Espírito Santo. Eu posso ouvir um amém? Queridos, naquele exato momento eu quero entender que Jesus, a Bíblia está dizendo, não sou eu. Que quando ele olhou, que quando ele foi para próximo àquele homem, o seu coração se moveu de íntima. Sabe o que é isso, irmãos? Sabe o que é isso? Íntima. É só por alguém que tem valor para a tua vida. Teu filho, pergunta para o seu irmão, casal para casal, amigo para amigo aí. Pergunta aí, teu filho tem valor para você? Teu irmão tem valor para você? O meu filho tem valor para mim, irmãos. Meu filho tem valor para mim. Existem coisas que só o pai pode resolver. Sabia disso? Irmão não resolve. Samuel estava muito aborrecido com a morte do irmão. Chorou demais. A Eliane orou, conversou, chamou o Bruno. O Bruno foi para a cama junto, ficou junto lá, oraram, mas não resolveu. A Eliane me liga: amor, Samuel está chorando de uma tal maneira que não há
o que faça parar. Ele está chamando por você. Escute uma coisa. Eu fui para lá. Eu abracei Samuel, estava tremendo. Eu acho que ele estava com um pouco de medo. Mas ele nunca teve medo. Porque a gente cria os filhos assim, vendo de uma maior naturalidade a morte. Mas ele sentiu medo, eu acredito. E ali eu abracei, orei com ele, fui sussurrando bem devagarzinho no ouvido dele assim: papai está aqui, nada vai te acontecer. Eu te protejo em nome de Jesus. Eu fui falando, eu fui proferindo essa palavra. E eu fui, irmãos, encorajando meu filho. Falei: pode dormir, eu não vou sair daqui. E quando menos eu achei que ele estivesse dormindo, ele levantou, olhou para mim assim: você não vai voltar para a igreja agora, né? Eu falei: não, eu vou ficar aqui com você. Você pode dormir, na hora que você acordar, você vai me encontrar aqui do seu lado. Aí ele dormiu um sono, mas no momento que ele começou a pegar no sono, ele fazia desse jeito, um choro de soluço. Eu quero entender que naquele momento, Deus colocou esse samaritano como um pai para aquele homem. Eu quero entender que se ele pudesse falar alguma coisa, agora não diz a Bíblia, digo eu, ele poderia estar falando a mesma coisa. Você não vai sair daqui agora, né? Você vai me levar com você? Você não vai me deixar aqui machucado nesse lugar, né? Irmãos, quando Deus vai em busca de alguém, quando Deus levanta alguém para cuidar de alguém, enquanto filho espiritual, é Deus quem dá a última palavra. A Bíblia está dizendo, irmãos, que esse moço, ele lançou um azeite, ele lança o Espírito Santo, logo em seguida ele lança um vinho, irmãos. De repente aquele moço estava com muita sede. Vinho novo é a palavra de Deus. Deus não vai deitar vinhos novos em odres velhos. Deus quer deitar vinhos novos em odres novos. Deus quer preparar esta igreja, enquanto discípulos do Senhor que somos, para sermos cheios do Espírito Santo, aleluia. E quando entrar alguém machucado, nós vamos atar as suas feridas. Quando entrar alguém aqui aborrecido, machucado, nós vamos deitar sobre ele o óleo do Espírito. Quando essa pessoa entrar aqui sobre este lugar, ou for até onde você está, ou você for aonde essa pessoa estiver, Deus vai ter uma palavra de ordem, uma palavra de vida eterna, porque você é discípulo. E discípulo faz aquilo que o seu discipulador, o nosso discipulador por excelência, Jesus Cristo, Rei dos Reis, aleluia, tem nos falado. Precisamos amar o Senhor sobre todo, de todo o nosso coração. Precisamos amá-lo de toda a nossa alma. Precisamos amá-lo de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força. Precisamos amar, irmãos, a nós, como amamos também o nosso próximo, igualzinho como amamos a nós mesmos. Quero que você entenda algo, irmãos. É Deus quem faz o querer e o efetuar. A Bíblia diz que ele pega aquele moço, depois de ter feito tudo aquilo, ele não fica lá. Coloca em cima da cavalgadura, ou seja, coloca em cima do cavalo e o leva. Jesus vai voltar num cavalo branco, aleluia, com as suas vestes salpicadas em sangue, e na sua coxa vai estar escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aleluia. Ele vai nos buscar também num cavalo branco, aleluia. Pelo poder da sua palavra, ele já tem dito: Tetelestai, eu já paguei tudo. Esse homem chega e diz: eu vou deixar um dinheiro aqui. Se alguma coisa a mais, na volta eu vou quitar isso. Jesus já quitou tudo aquilo que precisa ser quitado na tua vida. Jesus espera de mim e de você agora. O que vamos fazer com esta cura que recebemos? As nossas feridas outrora estavam abertas. As nossas feridas não tinham recebido ainda uma palavra profética para que se pudesse fechar. As nossas feridas não tinham recebido ainda, irmãos, uma palavra de ânimo que é o vinho novo. Hoje você já recebeu, enquanto discípulo do Senhor Jesus. O que você vai fazer com a tua cura, com a tua saúde espiritual? Diga para o teu irmão: sejamos discípulos verdadeiros de Jesus. Vamos colocar em pé? Vamos orar ao Senhor. Após a oração, nós vamos estar disponibilizando essa palavra aqui no YouTube, também no Face. E eu quero que vocês abracem essa palavra.
Não passe de largo. Vá até onde Jesus quer que você vá. Nada é mais importante do que uma alma caída para ser levantada por Cristo Jesus através da sua vida. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Seu trabalho não é a prioridade. Seu lazer não é a prioridade. Jesus é prioridade. Deus é a nossa prioridade. Priorize Jesus na sua vida. Permita que Ele seja priorizado no seu coração. Se isso não está acontecendo na sua vida, você vai dizer agora: Deus, eu não tenho feito dessa maneira. Eu tenho feito exatamente como esse sacerdote, esse levita. Eu tenho passado de largo porque eu não quero problema para mim, eu não estou aguentando nem com os meus. Eu não aguento resolver nenhum problema da minha casa, Deus. Ei, faça a obra de Deus, que das tuas coisas cuida o Senhor. Isso não quer dizer que você vai ser negligente na sua casa. Porque aquele que não sabe governar a sua família, não serve para mim para trabalhar e governar a obra de Deus. Você é um discípulo. Fala para Deus onde você tem tido dificuldade. Ele vai te fortalecer nele e na força do seu poder. Fala para Ele que você tem tido dificuldade de amar. Ele vai te encher de amor. Irmãos, eu tinha dificuldade de amar. Sabe por quê? Porque a segurança pública lançou muito ódio no meu coração por conta do ofício que eu outrora desenvolvia. E eu orei durante 1 ano, consecutivamente, todas as noites, irmãos. Jesus, coloca amor no meu coração pelas almas perdidas. Porque eu via os meus pastores tomados por esse amor. Eu via, irmãos, a minha discipuladora, minha mãe na fé, amando essas pessoas caídas, a escória da sociedade, sabe, aqueles que ninguém queria. Ela falava: é esses que Deus tem para mim. Escute uma coisa, ame as almas, ame as almas. Amando a alma, você vai estar colocando o mandamento do Senhor, está amando a Deus também. Você vai estar priorizando Deus na tua vida, quando você ama uma pessoa, porque é melhor dar do que receber. Aquele moço, ele deu tudo o que ele tinha, deu o seu tempo, o seu cavalo, o seu dinheiro, o seu óleo, ele deu o seu vinho e a sua pessoa. Tudo o que ele tinha foi doado em prol daquele que estava caído, que ele nem conhecia. Seja instrumento de Deus. Estamos em junho de 2013. Daqui a pouco vamos chegar em dezembro de 2013. Não chegue de mão vazia. Chegue pelo menos com uma pessoa, com uma alma, dizendo: Deus, eu te louvo por isso. Eu te louvo porque o Senhor me deu força. Porque na minha aljava tinha lá, Senhor, algo poderoso do Senhor, uma flecha poderosa, chamada esse Evangelho. E eu acertei o alvo. E eu ganhei essa pessoa para Jesus. Eu estou cuidando dessa pessoa. Estou curando as feridas no nome de Jesus. Estou lançando óleo, o Espírito Santo, no nome de Jesus. Estou dando uma palavra de ordem, de bênção e de vitória, que há de levantar esse caído no nome de Jesus. É o vinho novo. Eu não sei como é que está o seu coração. Eu não sei como é que está o teu ministério. Eu não sei como é que está a tua vida em discipular ou ser discipulado. Mas uma coisa eu sei. Nós podemos melhorar. Nós podemos ir além. Com Cristo nós podemos saltar muralhas, irmãos. Baixe a sua cabeça. Comece a orar pela sua própria vida. Comece a falar com Deus. Fala: Deus, eu preciso. Me ensine a amar as almas caídas. Seja no seu trabalho. Seja onde quer que seja, irmãos. A Amélia ontem já trouxe, feliz da vida, um amigo do seu trabalho. E eu perguntei: quem é essa pessoa? Trabalha comigo, pastor. Trouxe ele vai para o Face. Feliz da vida, já está dando fruto. Outrora ninguém queria mexer com a Amélia. Jesus levantou esta igreja. Jesus levantou todos vocês para ser bênção na vida da Amélia. Hoje a Amélia está produzindo frutos, e frutos viçosos. Que você possa ter entendido essa mensagem. Que o Espírito Santo possa completar aquilo que eu não consegui. Pai, no nome de Jesus, eu quero pedir a tua bênção sobre cada pessoa, sobre a vida da tua igreja, sobre todos os discipuladores, sobre os discípulos, ó Deus, sobre esta tua casa.
Que o Senhor nos ensine a amar como convém, amando o Senhor primeiramente, ó Deus, sem reservas. Ó Deus, queremos ser bênção na vida de quem quer que seja. Queremos ser instrumentos, ó Deus, de salvação. Queremos ser instrumentos, ó Deus, de cura. Queremos ser instrumentos, ó Deus, de transformação. Tudo isso para a glória de Jesus. Porque a tua palavra, ela age em nós e através de nós. Senhor, pela tua misericórdia eu clamo. Continua a usar esta igreja. Continua a usar as nossas vidas, ó Deus, para que possamos alcançar milhares de almas ao teu reino. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Oramos em nome de Jesus. E os irmãos digam amém.